Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O julgamento de Jair Bolsonaro, ou da chapa, né, de Jair Bolsonaro no TSE, avança. E a possibilidade de pedido de vista, aparentemente, né, Orengo, perdeu força. Conta pra gente. Bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia, Carla, e a todos. Realmente perdeu força, Megali. Por quê? Porque tinha uma expectativa de aliados do presidente, do próprio presidente Jair Bolsonaro, de um pedido de vista do ministro Raul Araújo, próximo a votar. Só que no final da sessão, o que aconteceu? O próprio presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, perguntou ao ministro Raul Araújo, que seria o próximo a votar, depois do longo voto do relator Benedito Gonçalves, se ele gostaria já de iniciar o voto dele, ou pelo adiantado da hora, se esperaria quinta-feira, que é a próxima sessão. O próprio ministro indicou lá que gostaria de fazer o voto, dar o voto, na quinta-feira. Se fosse para pedir vista, Megali, ele já teria pedido, né? Então, é uma tradição, logo depois do voto, próximo a votar, se não se sente ali confortável em proferir o voto, ele já pede mais tempo, né? Isso é do jogo aqui no tribunal, né? Agora, por que geraram e se gerou toda essa expectativa, Megali? Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista, citou o nome do ministro Raul Araújo, dizendo que ele é muito apegado à lei, dizendo, inclusive, que tinha uma expectativa que ele fizesse lá esse pedido de vista, atrasasse o julgamento. Tem que lembrar que, em caso de pedido de vista, temos lá 30 dias prorrogáveis por mais 30, então até 60 dias de espera para uma análise do caso e depois para retomar o julgamento no plenário. Agora, se o ministro não fez, tem ainda, entre aliados do presidente, uma esperança ainda do ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, compõe no TSE, que ele também possa, quando chegar a hora de votar, também fazer esse pedido de vista. Agora, isso adiantaria alguma coisa, Megali? Mudaria o cenário, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, já disse que daria tempo ali para clarear os fatos, né, como ele fez a referência. Agora, internamente no TSE, né, e até entre ministros dos tribunais superiores, vai se consolidando aí um cenário de inelegibilidade do presidente. Quando a gente fala isso, de uma tendência, sempre tem que colocar o pé atrás, porque a decisão cabe apenas aos ministros, né? Mas no campo de análise, e até conversando com pessoas influentes em tribunais superiores, a avaliação é negativa para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e até por isso, entre os aliados políticos, a projeção já é feita. O que aconteceria com o ex-presidente fora do cenário eleitoral? Qual seria o peso dele, né, numa eleição como um cabo eleitoral, como um apoiador? Claro que seria enorme. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem muito capital político, a gente viu isso nas últimas eleições, e isso a gente vê no campo, no espectro político do ex-presidente. Então, mesmo fora de um cenário eleitoral, não podendo se candidatar, um apoio do ex-presidente vai ser muito cobiçado, e essa análise já é feita entre aliados, né? Agora, obviamente, é preciso esperar a conclusão desse julgamento, né? Pelo andar da carruagem, todo o roteiro está sendo cumprido. Então, na primeira sessão, a apresentação do relatório, tempo de defesa, tempo de acusação, Ministério Público, os dois advogados se manifestaram, o procurador do Ministério Público também, se suspendeu a sessão, foi reaberta com o voto do relator, que já tinha uma previsão de ser um voto longo, de mais de 3 horas, né, suspenderam a sessão, e agora o último dia de julgamento com os votos dos outros 6 ministros. É possível que não seja concluída a sessão na quinta-feira, Megali? É possível, porque temos 6 ministros a votar, né? Mas como todo o roteiro está sendo cumprido, há uma grande possibilidade de a gente ter um veredito na quinta-feira. E o cenário estabelecido, a tendência, né, é realmente uma tendência negativa para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele poderia recorrer ainda? Poderia, para o Supremo Tribunal Federal, né? Agora tem que lembrar sempre que dentro do TSE, em caso de uma votação desfavorável, temos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O que já dá também um indicativo, né? Agora é esperar aí a sessão de quinta-feira, quando 6 ministros votam, uma grande possibilidade de já concluir aí o julgamento ainda nessa semana. Muito bem. Ô, Orengo, só para confirmar, recomeça daqui a pouquinho, agora de manhã ainda, né? Não? À tarde? Quinta-feira. Perdão, sim, mas quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã, às 9 da manhã. Sempre no TSE tem essas sessões às terças e quintas, sim, até em função dos ministros do Supremo lá que compõem a corte, tem todo um calendário diferente. Maravilha. Orengo, bom trabalho para você, até amanhã. Bom trabalho, até amanhã.